Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queremos agradecer os irmãos que estiveram orando pelas nossas vidas. Estivemos ontem ministrando aqui na nossa igreja Irmã Assembleia de Deus. Foi um tempo muito especial. Deus fez grandes coisas. E hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Estamos aqui também para ministrar a vida dos nossos irmãos, mas em especial ministrar a vida das nossas irmãs, Amanhã, Dia da Mulher. Nós não estamos muito preocupados com datas comemorativas em si, mas já aproveitamos o ensejo para ministrar de forma especial. Todas as ministrações são ministrações para os nossos corações, mas ministrar de forma especial a vida das nossas irmãs. No final nós queremos orar pela tua vida, você mulher, mesmo você que é casada, solteira, as crianças também, as mulheres, mas nós queremos nessa noite trazer uma ministração. Deus, durante essa semana, falou muito comigo nesta temática. Ontem Ele me deu este título que nós vamos estar trabalhando hoje, este título bendito para falar também aos nossos corações nesta noite. Você que está em casa, gostaria que você ficasse bastante atento também. Você vai estar acompanhando os textos conosco. E você que está aqui, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1. Provérbios 14, versículo 1. Nós enfrentamos hoje, queridos, uma luta de extremos, né? Por um lado, nós compreendemos plenamente, não há como nós fecharmos os nossos olhos para a situação que perdurou durante anos, onde a mulher foi excluída, deixada de lado. Nós vemos no próprio ministério de Jesus, o quanto elas faziam parte do ministério, mas o quanto a sociedade também pressionava para que sempre a mulher ficasse de longe, né, para que ela não fosse uma participante dos momentos. Vemos também que a mulher, ela é o último elo de uma sociedade saudável. Por exemplo, você pode ver na história, né, sociedades que se corromperam por completo. O último elo da justiça, da equidade, sempre foi a mulher. Então, o último obstáculo a ser ultrapassado, a última pessoa a ser corrompida é a mulher. A mulher é algo planejado pelo Senhor, né? Quando nós olhamos na criação, nós vemos o homem sendo criado do pó, mas a mulher não, a mulher foi criada de forma diferenciada. Isso não significa que um é melhor do que o outro, mas que cada um tem a sua função bem estabelecida. Mas nesta noite, eu gostaria que você olhasse, lesse esse texto juntamente comigo. Nós vamos ler apenas este versículo, depois nós vamos ver alguns outros textos em paralelo, mas nós vamos meditar nessa expressão, né, que nós vamos ver a seguir. Provérbios 14, 1, olhe aí comigo na tua Bíblia, daqui a pouquinho você vai poder acompanhar aqui na tela também. Provérbios 14, 1 diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Vamos ler novamente. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Você pode ler juntamente comigo, querido? Mesmo que a tua versão seja um pouquinho diferente, para que nós possamos memorizar isso aqui na nossa mente, no nosso coração. Vamos juntos lá? 1, 2, 3 e... A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Hoje eu gostaria de estar ministrando sobre o seguinte tema: mulher, um chamado à edificação. Mulher, um chamado à edificação. O Senhor te chamou, minha irmã, a ser um instrumento de edificação nesta sociedade, na tua casa, na tua família, onde quer que você esteja.
Deus deu um chamado específico. Senão nós não teríamos um texto tão claro e específico dizendo que a mulher cheia de sabedoria, nós vamos entender qual é o significado disso, ela tem este poder de edificar, de construir a sua casa, mas a louca, a insensata, com as próprias mãos a derriba. É interessante, eu vou começar pelo lado ruim da história, né? A expressão louca, né, no original aqui hebraico significa, né, alguém que despreza a sabedoria, alguém que fica zombando quando é culpado de algo, alguém briguento e licencioso. Ou seja, queridos, a palavra de Deus está dizendo que uma mulher insensata, louca, uma mulher briguenta, licenciosa, uma mulher que zomba quando é culpada de algo, ao invés de assumir as suas responsabilidades, ela tem um poder destrutivo. Ou seja, nós podemos chegar à conclusão de que a irresponsabilidade é destrutiva, tanto para homens quanto para mulher, mas hoje especialmente, falando deste texto aqui de Provérbios, Salomão ele está dizendo, olha, quando uma mulher, ela dá para ser irresponsável, ela decide ser irresponsável, ela causa destruição, por onde ela passa. Talvez você pode dizer, pastor, mas o homem também tem essa potencialidade de destruir, sim, mas hoje nós estamos falando acerca de você, minha irmã, e nós vamos compreender algo maravilhoso de Deus para a tua vida, para a nossa história. A irresponsabilidade é destrutiva. Muitas vezes nós encontramos hoje uma sociedade com papéis invertidos, e a mulher muitas vezes sobrecarregada, acumulando funções que não são suas. Em determinado momento ela pode correr o risco de, diante da sobrecarga, dizer, quer saber de uma coisa? Vou largar a mão de tudo, não quero mais saber de abençoar minha casa, não quero saber mais de orar pela minha casa, e a irresponsabilidade nesse sentido, a loucura, acaba trazendo destruição. Mas aleluia, porque o texto nos diz em primeiro lugar, que a sabedoria, ou seja, a mulher sábia, e aqui a expressão sabedoria, no original, significa uma mulher sábia, mas uma mulher que tem habilidade na guerra. Olhe bem isso aqui para a nossa caminhada, queridos. Nós vamos ver daqui a pouquinho a sabedoria da mulher aplicada em duas áreas da nossa vida, da família. Mas olha como é fantástico. Aqui o texto sabedoria significa habilidade na guerra. Muitas vezes nós vivemos guerras, nós travamos batalhas, mas como nós precisamos de sabedoria, de habilidade, para saber quais batalhas nós vamos travar, quais guerras nós vamos levar adiante. Por isso que o texto diz, olha, uma mulher cheia de sabedoria, de habilidade em uma guerra, quer seja uma guerra nos relacionamentos, né? É claro que neste texto está falando sobre guerra no sentido macro, né? Uma guerra de verdade, mas uma mulher que tem habilidades nessas áreas, ela pode saber com as suas palavras, que hora ela pode aplicar uma palavra que vai influenciar a uma guerra, e a hora que ela pode aplicar uma palavra que influencia na paz. No original fala também uma sabedoria na parte administrativa, isso aqui é fantástico, queridos, mas fala também de perspicácia, de prudência, tanto em assuntos religiosos, quanto também em assuntos éticos. Eu chego à conclusão que se a irresponsabilidade destrói, a sabedoria constrói. A sabedoria, ela tem um poder construtivo na nossa vida. E eu gostaria de ministrar nessa noite da sabedoria em dois momentos das nossas vidas. Em primeiro lugar, a sabedoria sobre a mulher, a sabedoria construtiva nos nossos relacionamentos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios capítulo 27. Dá um pulinho comigo lá, Provérbios 27. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. A sabedoria, mulher, seja sábia, construa edifícios nos seus relacionamentos. O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa, e a mulher rixosa são semelhantes.
Vou ler de novo. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Olha que interessante, queridos. Nós não estamos aqui de modo algum para trazer peso, mas para entender as nossas funções bem estabelecidas. Da mesma forma que um homem que não sabe a sua função como sacerdote do seu lar, ele leva o seu lar à ruína. Da mesma forma que o homem não sabe da sua posição, e ele não compreende a sua posição como gestor na sua casa, como aquele também que traz a direção espiritual para a sua família. Você, minha irmã, precisa desempenhar a sua função de edificadora, através da sabedoria que vem de Deus, nos relacionamentos. O texto diz que uma mulher rixosa é como se fosse um gotejar contínuo, num dia de grande chuva. Eu não sei se você tem essa agonia, querido, né? Eu lembro uma vez que eu fui dormir na casa de uma das minhas irmãs, e eu deitei à noite, e daí eu comecei a ouvir uma goteira, um pingo d'água que saía da torneira e caía na pia. Daí no começo era mais tranquilo, daí ele foi enchendo a vasilha e começou tum, 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 e aquilo começou a me irritar de uma forma que eu levantei, fui lá, a torneira era o máximo que estava fechada, coloquei um monte de pano, um monte de coisa lá, virou uma armação, só para não pingar aquilo, escorria, não fazia barulho. Daí eu deitei. Dali a pouco eu comecei a ouvir o relógio da cozinha que fazia tic, tic, tic. Daí eu catei o relógio, tirei a pilha. Quando minha irmã acordou, ela falou: Tiago, o que aconteceu aqui? Ah, não, fica tranquilo, deixa eu devolvo o relógio aqui. No meio de um momento onde você precisa de descanso, você começa a ouvir aquela goteira, aquela perturbação. E diz o texto que uma mulher que não tem sabedoria nos seus relacionamentos, ao invés dela construir, edificar, e quando eu falo de relacionamentos, é tanto dentro da sua casa, no relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, mas também com amigos e no ambiente de trabalho. Se essa mulher não exerce sabedoria, ela não edifica, ela acaba destruindo. Diz o texto que conter essa melhora é como se nós conseguíssemos estocar o vento, né? Eu me lembro de uma abençoada que diz, né? Vamos estocar o vento, é impossível. E virou piada internacional. Por quê? Porque é impossível estocar vento. É impossível você guardar o vento. Seria como pegar óleo na mão. Você até consegue segurar um pouquinho, mas ele começa a escorrer e vazar nas nossas mãos. Ou seja, a mulher sábia sabe bem quais são os pontos críticos do lar e como consertá-los. Minha irmã, você sabe muito bem. A mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher que teve o seu coração transformado, ela sabe, ela analisa muito bem o seu lar, e ela sabe quais são os pontos críticos. Ela sabe qual é o ponto crítico do seu marido, dos filhos, da casa, do seu ambiente de trabalho. Aliás, Deus dotou a mulher de uma inteligência, de uma capacidade extraordinária, nessas áreas e em outras muito superior à nossa, porque Deus entende que a mulher cheia dessa capacidade e adornada com sabedoria, ninguém segura, mas ninguém segura para aquilo que é bom, naquilo que é bom na presença do Senhor. Quando nós vamos para Provérbios, capítulo 12, verso 4, diz que a mulher virtuosa, essa mulher cheia de virtude e de sabedoria, ela é a coroa do seu marido. Aqui não é coroa de idade não, tá, querido? Então tá amarrada, não vai fazer isso, eu estou te ajudando aqui nessa noite, não vai virar minha coroa, né? É coroa no sentido de honra. Quando nós olhamos um rei em toda a sua majestade, o que mais chama a atenção nele é o quê? É a sua coroa, é o adorno que está na sua cabeça. Você olha e fala, meu Deus, que coroa linda. Eu me lembro de uma mensagem que eu trouxe para os amados, qual coroa você escolheria, e coloquei coroas reais de vários reis. Queridos, são coroas maravilhosas, e diz o texto que uma mulher cheia de sabedoria, de virtude, uma mulher de Deus, ela se torna o adorno do seu esposo. Ou seja, quando a pessoa olha para o esposo, para o marido, ela olha automaticamente e fala, ah, esse tem uma esposa maravilhosa, olha a coroa, olha que coisa linda.
mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Minha irmã, eu quero te chamar nessa noite a buscar a cada dia sabedoria que vem de Deus, sabedoria para os relacionamentos. Como nós dissemos aqui, a sabedoria tem a ver também com guerra. Sabe, minha irmã, você tem o poder de colocar o teu esposo numa guerra, ou de tirá-lo dela. Quantas vezes, querido, já atendi casais, que o marido se meteu numa guerra sem fim, por causa de uma palavra da sua esposa. O marido chega em casa e fala: meu amor, passei uma situação terrível lá na empresa, assim, assado. Ele está desabafando ali, abrindo o coração, e a mulher chega e fala: se fosse comigo, você ia ver o que eu fazia, eu falava umas verdades para esse patrão, e você tem que não sei, daí o marido já fica possuído ali do inimigo, e já chega no outro dia e já solta os cachorros. Ou seja, existe uma capacitação, uma habilidade para colocar na guerra ou para tirar dela. Muitas vezes, querido, nós estamos ali, na bênção, não, eu estou abrindo o coração, mas estou aqui vendo, se vale a pena eu guerrear nessa, e com a palavra da esposa, nós podemos entrar de cabeça numa guerra, ou sair dela em paz. Por isso, há uma responsabilidade, de que você, minha irmã, seja sábia nos seus relacionamentos. Mas uma segunda área de sabedoria que eu gostaria de trabalhar nesta noite: a mulher sábia edifica relacionamentos. A mulher sábia também ela é edificadora nas finanças da sua casa. Isso aqui é muito interessante. E eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção. Eu vou citar alguns textos conhecidos já do dia a dia, mas eu vou citar alguns textos que são um exemplo de como a mulher ela pode proceder de maneira nécia e levar à ruína não somente o seu esposo, a sua família, mas como todo o povo. Mas vamos começar pelos textos mais tranquilos, né? Provérbios 31, 10 a 13, é um texto muito conhecido que diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E aqui eu quero enfatizar aqui: não haverá falta de ganho. Vamos ler mais um texto? Você vai guardando aí no teu coração. Provérbios 31, 25 a 30. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de manhã não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu não estou aqui para dizer, queridos, para fazer uma apologia à mulher ficar em casa, né? Nós já estamos bem avançados para a gente entrar nesse tipo de discussão, né? Não há problema algum, pelo contrário, nós vemos esse texto aqui de Provérbios, capítulo 31, leia em casa ele por completo. Fala de uma mulher extremamente habilidosa, uma mulher que põe tudo organizado. O texto fala que a mulher compra, vende, o marido fica tranquilo, porque essa mulher é totalmente capaz. Então nós não temos, o que está em discussão aqui não é a capacidade da mulher em atingir todas as esferas. Nós sabemos que há essa capacitação e é dada por Deus. O que eu quero nessa noite ministrar é justamente quando nós não temos sabedoria para lidarmos juntos, em comum acordo, acerca das nossas finanças dentro do lar. E o texto que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso, é um texto de uma profecia do profeta Amós, contra o próprio povo de Deus. Aqui é algo tremendo, vai chacoalhar aí o nosso coração. Amós 4, de 1 a 3, então nós vimos que a mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Mas olha esta profecia, eu vou explicar aqui certinho para nós compreendermos. Olha o que Amós, ele diz, essa é uma profecia contra o reino do norte. Aqui o povo de Deus havia sido dividido entre o reino de Judá, no reino do sul.
O reino no norte abrangia inclusive Samaria, por isso que você vê no Novo Testamento, quando Jesus encontra a samaritana, e ela fala, onde nós devemos adorar? Neste monte ou no templo? É justamente por causa dessa divisão que já havia acontecido lá atrás, entre reino do sul e reino do norte. O reino do norte era um reino onde estavam ali os samaritanos, mas era um reino que foi totalmente corrompido. O Senhor levanta o profeta Amós do reino do sul para trazer uma palavra de juízo sobre os nossos irmãos do reino do norte. E ele diz o seguinte: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimi os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca, saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. O que quer dizer isso aqui, pastor? Amados, o reino do norte estava tão corrompido, e ali havia uma busca incessante por prazer. Para que você entenda, inclusive a própria teologia dos judeus do reino do norte, eles compreendiam que Deus estava para fazer aquilo que nós quiséssemos. Deus, e a função dele era me abençoar para que os meus prazeres, o meu ego fosse satisfeito. E inclusive eles acreditavam que Deus jamais colocaria juízo sobre a vida deles. Então toda aquela sociedade estava corrompida. Isso não é muito diferente do que nós vemos na nossa sociedade atual, onde as pessoas estão para viver aquilo que as importa, o seu ego, a sua vontade. O que importa é o que eu quero, o que você pensa, não estou nem aí para isso. A sociedade está vivendo assim. A sociedade vive com o ego no lugar de Deus. E esses são efeitos do pecado sobre a humanidade. A humanidade começa a viver para si mesma e não vive mais para o Senhor. A essência da queda é que o ser humano então volta para si mesmo, se tornando o alvo da sua própria satisfação. A humanidade, em outras palavras, tira Deus do trono e coloca a si mesmo como rei neste trono. Agora, queridos, isso é muito comum, como eu disse. Nós encontramos pessoas egocêntricas, a busca do prazer a qualquer custo, a gente vê a todo momento. Pessoas dando preferências a religiões ou uma espiritualidade que compactue com isso. Por isso que nós vemos muitas pessoas procurando a teologia da prosperidade, ou a teologia da caixinha de promessa. Não, tudo vai dar certo, você está no centro da vontade de Deus, né? É você, o egocentrismo. Pessoas tratando Deus como empregado, como se ele existisse para satisfazer os desejos e vontades pessoais. O problema, querido, não está na sociedade viver desse jeito. O problema é quando a gente começa a ver o povo de Deus vivendo dessa forma. Este era o contexto do reino do norte, do povo de Deus que estava morando ao norte. Deus levanta então o profeta Amós para denunciar o pecado. Os judeus do reino do norte viviam dominados pela busca do prazer centrado no eu. Tudo girava em torno do eu. E é aqui que Amós, ele tece um elogio às mulheres daquela região. Quando ele chama as mulheres samaritanas de vacas de Bazã, para a nossa realidade, queridos, isso é um xingamento, né? Abrindo um parênteses aqui, eu lembro de uma viagem que eu estava fazendo, minha sobrinha, hoje que é médica, já ela era bebezinha, né? Estávamos no carro juntos, e ela olhando assim a paisagem, devia ter uns 2 aninhos, ela olhou a paisagem, viu um rebanho, né, com muitas vacas, assim, e ela ficava achando lindo aquilo, né? Ela virou para minha irmã e falou assim: mãe, você é linda igual uma vaca, né? A gente caiu na risada, né? Porque para nós, falar que é bonita igual uma vaca é horrível, né? É um xingamento. Mas naquela realidade, as vacas de Bazã, e o profeta Amós, que era um criador de gado, ele sabia muito bem, as vacas de Bazã eram conhecidas por serem muito viçosas, bonitas, bem alimentadas, enormes.
E o que ele está dizendo aqui é um elogio. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, ou seja, mulheres abastadas, mulheres samaritanas abastadas. Oprimi os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Sabe o que acontecia, queridos? E é aqui que eu quero chegar, sobre a sabedoria nas finanças. As mulheres chegavam e começavam a atormentar o esposo. Eu quero. Loucas, isso não acontece aqui, mas eu já atendi muito caso, em muitos lugares. A mulher não tem o entendimento, a sabedoria de sentar junto com o esposo, traçar um plano para as finanças e dizer, ó, nós vamos caminhar por aqui. Tem vezes que é um homem que é desmiolado, queridos. Mas essas mulheres, o que elas faziam? Ficavam só nos seus banquetes, com as melhores roupas, com as melhores circunstâncias, e quando elas queriam algo, elas ficavam piando na cabeça do esposo, até que ele se virasse para comprar. E o que eles faziam? A maioria destes eram da classe alta, eram cobradores de impostos, eram homens que estavam ali envolvidos na classe alta do povo judeu. E o que eles faziam? Ou começavam a aumentar impostos, oprimindo o povo, para poder satisfazer o desejo das suas esposas. Ou eles começavam a fazer negócios ilícitos, para conseguir ter mais dinheiro, para satisfazer o desejo das suas esposas. Ou seja, Deus te chama, minha irmã, para ser também uma edificadora, no que diz respeito às finanças. Não é vergonha alguma, por exemplo, eu reconhecer, queridos, as nossas finanças só entraram no eixo, a minha e da minha esposa, quando nós começamos a caminhar juntos, no que diz respeito às nossas finanças. Eu tinha uma falsa ideia, não, isso é coisa de homem, é homem que tem que cuidar disso, você não sabe de nada não, e aí a gente vai dando com os burros na água, ela não sabe o que está acontecendo, se está difícil, se está fácil, e para ela está tudo normal. Mas o dia, recebendo um conselho abençoado, né? Meu sogro foi o meu Jetro, né? Abençoou a minha vida e disse, olha, Tiago, compartilhe com a tua esposa, não entenda agora que ela é minha filha, mas compartilhe com ela, e nós começamos a sentar junto, e tudo começou a entrar nos eixos. Por quê? Porque também há uma porção de Deus sobre a tua vida, minha irmã, no que diz respeito à administração financeira. Eu não estou dizendo que é para você assumir essa responsabilidade no teu lar. Se vocês entenderem assim, ok, não tem problema. Mas quando nós entendemos que há uma parceria dentro do casamento, a mulher tem uma porção especial de Deus, no que diz respeito aos relacionamentos, e ela, cheia de sabedoria, ela constrói, ela edifica, ela organiza tudo. Mas ela também tem uma porção muito especial, no que diz respeito da administração. Inclusive o termo sabedoria diz respeito a uma edificação na área da administração. Quando nós compreendemos isso, que há essa porção sobre a vida das mulheres, nós entendemos e começamos a desfrutar de uma prosperidade sobre a nossa casa. A mulher sábia constrói, edifica, constrói relacionamentos saudáveis, edifica relacionamentos saudáveis, impulsiona o homem para as guerras necessárias, mas também coloca freios para que ele possa ter paz em momentos de não haver guerra. A mulher sábia, ela pode trazer um caos financeiro para a sua casa, mas, aliás, a mulher insensata pode trazer um caos financeiro, mas a mulher sábia, ela pode trazer uma edificação nas finanças do lar. Por isso, nessa noite, eu quero orar para que Deus te abençoe, minha irmã, para que Deus te encha de sabedoria. Nós estamos às vésperas de comemorar o Dia Internacional da Mulher, mas o meu desejo é que você possa fluir cada vez mais, que Deus te leve a lugares cada vez mais altos. Eu falo isso para minha esposa, olha meu amor, eu quero que você seja frutífera a cada dia mais. Quando ela é bem sucedida no trabalho e passa nos concursos, eu faço questão de anunciar a todos, porque eu quero que a minha esposa cada dia mais floresça e seja frutífera, porque eu sei que há uma porção de Deus derramada sobre as mulheres, e sem elas, queridos, nós não conseguimos ir muito longe, mas com esses presentes de Deus, dado para as nossas vidas, nós vamos ser levados a lugares altos, vamos ser levados além. Por isso eu quero te convidar, você minha irmã, a se colocar em pé, pedir aos homens que fiquem assentados, mas que estendam as mãos, onde há uma mulher, as mulheres se coloquem em pé, os homens estendam as mãos, e eu gostaria que você agora começasse a interceder, clamando, Senhor, derrama mais e mais sabedoria
para que os relacionamentos sejam edificados. Sabedoria para que seja edificada nas finanças, para que não sejam como aquelas samaritanas que impeliam os seus esposos a fazer aquilo que era ilícito, só pela mera satisfação pessoal. Mas que você, mulher de Deus, seja edificadora na tua casa. Não pense você que ser auxiliador é um papel coadjuvante. O Senhor te chamou para ser protagonista juntamente com teu esposo, juntamente com a tua família, você que ainda não é casada. Deus tem uma missão especial para a tua vida e fundamental dentro da tua casa e dentro do corpo de Cristo. Por isso agora interceda, meu irmão e minha irmã, principalmente os irmãos com as suas mãos estendidas, orem abençoando, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos abençoar a vida de cada mulher nessa noite aqui, Senhor, e profetizar sobre as suas vidas, sabedoria, Senhor, sabedoria para edificar, sabedoria para impulsionar os esposos, os maridos, quando tiverem que, ó Deus, ir para a guerra, ou também sabedoria para trazer paz, em momentos de paz. Ó Senhor, que o Senhor use com sabedoria a vida de cada irmã, com poder, com graça, nos negócios, na sua casa, em qualquer que seja a circunstância, que essas mulheres, mulheres de Deus, sejam edificadoras, por onde quer que elas forem, mulheres cheias de sabedoria administrativa, Senhor, mulheres que não são inconsequentes, mas que têm a visão que vem do Senhor, para construir, para edificar, para prosperar. Em nome de Jesus, nós as abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais, hoje e sempre, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas pela vida das nossas irmãs, em nome de Jesus. Você que está em casa, estenda suas mãos. Você que está aqui, receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as orientações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e sempre, amém e amém. Você que está em casa, vai na bênção, fique na paz e na graça do Senhor Jesus.